Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E agora também nós estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. Eu dei uma pausa para dar uma ajustadinha na câmera. Uma ajustadinha, que é o que a gente faz na vida de vez em quando. Dá uns ajustes, dá umas arrumadinha naquilo que ficou meio bagunçado de um dia para o outro. Como nós estávamos falando no vídeo passado, que a gente então quer que tudo seja todos os dias tranquilo, de paz, como se fosse bom, né? Se fosse assim, mas não é. As coisas saem fora do controle, como nós estávamos falando. E até falei que o meu marido ia ter que fazer um anel solitário. Ele, então, que teve o AVC, né? Que antes gastava, então, 2 horas numa peça, leva-se o dia todo agora. E o quanto ele não queria mais voltar a trabalhar. Queria estar aposentado. E como eu falei, a máquina é assim, né? Você fala, quero aposentar, quero parar. Aí, do nada, a máquina não entende que você quer, mas ela não. E acontece esse tipo de coisa. Como eu falei, a gente tem que ir parar com a vida, com as atividades, assim, gradativamente, sem dar um susto no organismo. E então ele foi para a loja e fez o anel solitário. Claro que ele foi um pouco apreensivo, né? É como ele fala agora, parece que é como se eu estivesse aprendendo tudo de novo, né? Eu falei, com paciência, você sabe o que faz, respeita o seu corpo e com muita cautela vai fazendo pouco a pouco. O importante é não se sentir derrotado. Vá em frente, faça o seu melhor, né? Enfrente o desafio. Se não der, não se preocupe. Mas como ele já havia feito outras vezes, mas sempre há preocupação em cima disso, mas mesmo assim ele fez. Mas dessa vez, vocês não vão acreditar, ele gastou 3 horas. Olha como muda as coisas. Antes era o dia todo, né? Passou então a fazer em 3 horas. Por quê? Porque ele não deixou que o organismo dele parasse. Ele não deixou que enferrujasse. Ele forçou a natureza do corpo para que ele então fosse em frente e não travasse, não enferrujasse. Não é fácil. É uma briga constante ali com o organismo, com o corpo que é forçado, mas não responde. E assim, pouco a pouco, as coisas vão acontecendo. E ele se surpreendeu com a agilidade, então, que está quase chegando nas 2 horas de trabalho que ele era antes do AVC. Isso porque ele insistiu. Isso porque ele teve apoio para que ele não desistisse, para que ele não se sentisse fraco. E nós, seres humanos, somos assim. Fica muito fácil a gente não querer encarar o desafio, porque agora então eu não consigo mais. Determinadas situações realmente posso dizer assim, não dá realmente para fazer isso. Que nem a gravação, que é minuciosa, realmente ele não consegue. Mas não que ele não tenha tentado várias vezes. Porém, outras coisas dá para se continuar fazendo. Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero dizer que por mais que a gente esteja cansado do nosso trabalho, do nosso dia a dia, nós temos que entender que isso é bom, né? É sinal que a gente tem saúde, é sinal que a gente pode então trabalhar. Ficamos cansados sim, mas nada como uma noite de descanso para a gente se recuperar e voltar às novas atividades, porque o nosso corpo é uma máquina, ele precisa estar em constante movimento, ele precisa gerar
gerar energia, ele precisa gastar energia, ele precisa dessa rotação. Quando você fica muito tempo sem fazer uma caminhada, aí quando você vai fazer, o seu corpo sofre. Agora, quando você tem o hábito constante de estar sempre fazendo determinadas atividades, o corpo entende que é tão natural e não sofre. É por isso que é importante você também ter alguém que estimule, para que você não fique parado, que estimule você a movimentar-se, a viver, a criar projetos que te tire do chão, que te dê asas, que faça você ir para mais longe, para onde você nunca imaginou ir. Porque esses limites é nós que colocamos. Se então nós podemos ir a mais do que o limite, nós vamos, porque nós que determinamos a nossa vontade, o nosso querer. Nós que queremos, então nós vamos. Se nós nos entregarmos à situação que estamos vivendo atualmente, nós então só queremos ficar na cama. A gente não quer nem sair, porque dá até medo, porque você não sabe que além de ter que conviver, com situações do nosso dia a dia, encarar as dificuldades de viver a vida, nós também temos as nossas dificuldades, carregar o nosso corpo, que às vezes está machucado, que às vezes não quer responder, mas nós temos que carregar esse corpo. E nós temos como obrigação de zelar desse corpo, zelar desse bem precioso. É chegada a hora da gente pensar mais no que ingerimos para dentro de nós. É chegada a hora da gente ouvir mais as pessoas que falam sobre saúde. É chegada a hora da gente se preocupar com o que nós colocamos para dentro de nós também, como mágoa, com as decepções, com as revoltas. Isso tudo vai trazendo doença para dentro de nós. A maioria das vezes, quase 99%, nós ficamos doentes porque nós acarretamos dores dentro de nós. Essas dores são como sinalizadores. A partir do momento que você fica doente ou que você fica debilitado, porque então você baixa a sua imunidade, o sinalizador vai lá onde está a sua fraqueza. Ele corre lá então, corre lá e ataca. Eu, por exemplo, quando eu estou muito cansada, quando eu fico muito... Quando às vezes realmente eu fico com situações ao meu redor que eu não aceito. Claro que o dia todo eu fico ali trabalhando naquilo para tentar entender, para não levar para dentro de mim. Eu percebo então que de repente começa a doer uma parte do meu corpo. Uma parte lá do meu corpo que já é frágil. E então o meu organismo de defesa não consegue me defender porque eu estou prestando atenção naquele momento que me abateu. E quando então eu fico prestando atenção naqueles momentos que me abateram, e lá por dentro eu sou laçada. Sou laçada e fico presa porque eu me deixei ser laçada. Vocês conseguem entender que às vezes a gente dá tanta atenção para coisas que acontecem que você se perde, enquanto lá por trás você é pego, acha bem lá os seus defeitinhos e te ataca. Aí começa a me dar dor nas pernas, começa a me dar um cansaço nos ombros, aqui parece um peso. Por quê? Porque é eu que estou permitindo que aquela situação momentânea que ocorreu faça com que os meus nervos comecem a ficar enrijecidos e toda a minha corrente sanguínea começa a ferver e a passar por todo o meu corpo
procurando as partes frágeis para atacar. Eu permito. Quando eu, então, presto atenção demais ao meu redor, presto atenção demais, dou tanta importância a coisas que vão acabar com a minha vida. E enquanto você é acabada com a sua vida, enquanto você é levada, a vida vai continuar. Os problemas vão ser resolvidos e você, então, ou vai estar de cama, né, ou movido a remédio. É essa a grande verdade que nós temos que entender. Quando então a gente não entende que cada vez mais que a gente dá tanta importância a ódio pelas pessoas, a raiva disso, ou a intriga daquilo, a conversinha daqui, a disse-me disse dali, e a gente vai acarretando dores no nosso corpo, porque isso é inaceitável, que ainda assim, no mundo de hoje, a gente ainda tenha que conviver com pessoas, né? Vamos ser realistas, com pessoas que pensam tão pequeno, que passam o dia todo tentando tirar o seu brilho, tentando tirar a sua energia, pessoas que não conseguem ter a garra, a determinação e a coragem que você tem, aí então acha um jeito de jogar água ou de dar um jeito mesmo de apagar o seu brilho porque está incomodando. Preste atenção quando você está muito feliz, se 3 ou 4, um deles não está chateado pela sua alegria. E você percebe e fica baqueado porque não entende, porque tantas pessoas, né, não conseguem ser ou ficar feliz com a alegria do outro. Fica feliz quando o outro está derrotado, fica feliz quando o outro não consegue atingir o objetivo. Bota ficar feliz nisso. Eles se alimentam dessas nossas perdas, dessas nossas caídas no chão. E cada vez que nós então damos importância às nossas quedas, nós caímos junto com dores, com corpo doente, falta de ânimo pela vida, falta de coragem. Parece que o nosso ar é sugado dentro de nós. Sabe aquele sopro de vida que Deus nos deu? Ele parece que fica tão preso que até nos sufoca, porque a gente não consegue abrir um sorriso, porque a gente não consegue fazer com que os nossos olhos brilhem, porque fica aquele sopro de vida aprisionado lá dentro, sem conseguir sair aquele brilho por todo o nosso corpo. Porque quando você está bem, esse sopro de vida que há dentro de você, ele resplandece na sua pele, ele resplandece nos seus olhos, ele resplandece no seu sorriso e na sua alegria e na sua motivação de viver. Mas cada vez que então a gente dá ouvido a coisas, a situações, a gente adoece. E vou falar uma coisa para vocês, não é fácil viver. Não é nada fácil viver. Você levanta preparado. Hoje nada vai me derrubar. Hoje eu. E do nada surge algo. Mas aí você tem que lembrar lá daquela conversinha cedo lá. Senhor, me dai força. Senhor, não me deixe ficar fraca ou fraco quando vier a tempestade. Me fortaleça, me restabeleça e viva. E seja forte porque você é filho ou filha de Deus. Não é filho de fracassado. Não, é filho vitorioso. É filho de um vitorioso. Então você não é e não vai, jamais vão te derrubar. Você pode dar uma amolecidinha, mas aí você mesmo,
por si próprio, joga uma aguinha nessa planta que está tristinha e ela vai renascer novamente, mas morrer? Não. Amolecer? Não. Pense sempre que Deus te ama. Te ama, te cuida, mas você tem que estar em constante pensamento de fortaleza, em constante pensamento de se brindar, de ser um espelho, que nada que bata em você entre. Se cuide, se ame, se preserve. Se ambientes te façam mal, não vá. Se lugares ou pessoas te faz mal, se prive. Se coloque em resguardo. Mas se tiver que ir, se prepare para se sentir fortalecido e brindado, aconteça o que acontecer. Se prepare com certeza, tá bom? Fica com Deus, eu aguardo vocês aqui amanhã.